Cosmos. De Carl Sagan. Uma viagem pessoal. Distribuição Sinapse. Enciclopédia Galáctica. Na vastidão do cosmos deve haver outras civilizações bem mais antigas e bem mais avançadas do que a nossa. Então, nós não deveríamos ter sido visitados? Não deveria haver, de vez em quando, naves alienígenas nos céus da Terra? Não há nada impossível nesta ideia. E ninguém ficaria mais feliz do que eu se estivéssemos sendo visitados. Mas isso aconteceu de fato? O que conta não é o que parece plausível. Não é o que queríamos acreditar. Não é o que uma ou duas testemunhas alegam. Mas apenas o que é apoiado por forte evidência. O que é examinado rigorosa e ceticamente. Alegações extraordinárias requerem evidências extraordinárias. Desde 1947, tem havido centenas de milhares de relatos de OVNIs, objetos voadores não identificados. Este assunto tem mais, eu acho, a ver com religião e superstição do que com ciência. Vamos considerar um dos relatos mais famosos de um suposto encontro com seres alienígenas. Em 19 de setembro de 1961, um casal norte-americano estava voltando para casa de carro por New Hampshire. O que foi, Delcy? Eles estavam voltando por uma estrada isolada, tarde da noite, de férias no Canadá. Lembrem-se, nós só temos a palavra deles sobre o que houve a seguir. Eu só estou pegando estática. Você ainda não acredita, né? Não acredito, não. Deve ter uma explicação razoável. Eles tinham observado, segundo disseram, uma estranha luz em movimento no céu. Por definição, um objeto voador não identificado. Aquilo pareceu segui-los por quilômetros. Calma. O que há com esse cachorro? Que barulho é esse? Sei lá. Depois de um tempo, os padrões de luz do OVNI mudaram. Ele pareceu pousar. O quê? Bloqueou a estrada, impedindo que eles prosseguissem. Eles disseram ter visto criaturas sem boca aproximando-se, que não eram exatamente humanos. Barney! Barney! Barney, o que é aquilo? Neste ponto, a história fica ainda mais estranha. Eles não se lembram de nada do que aconteceu nas horas seguintes. Mas semanas depois, disseram, eles lembraram-se de alguns detalhes e discutiram a experiência com outras pessoas. 26 meses depois, sob hipnose, eles relataram que um OVNI tinha pousado e que a tripulação desembarcou. Eles foram capturados, disseram, e levados a bordo da nave. Essa foi a história contada por Betty e Barney Hill. Virtualmente todos os cientistas que a estudaram foram céticos. Mas os entusiastas de OVNIs acham que o caso Hill é um exemplo clássico de contato imediato do terceiro grau. Por quê? O que o torna tão especial? Enquanto a bordo, Betty notou um livro escrito em uma língua hieroglífica desconhecida.
A ela também foi mostrada uma janela estranha pela qual ela podia ver um padrão brilhante de pontos ligados com linhas. Era, disseram a ela, um mapa estelar, mostrando as rotas de comércio interestelar. Depois disso, os rios foram soltos e liberados para voltar para casa, ou pelo menos esta é a história deles. Os crédulos acham este relato convincente, ou pelo menos plausível, principalmente por causa do pretenso mapa estelar. Foi assim que Beth Hill disse que era um mapa. Bom, por que alguém iria levar isto a sério? Porque aqui está um mapa real, largamente divulgado pelos entusiastas de OVNIs, de 15 estrelas próximas selecionadas, incluindo o Sol, como vistas de um ponto favorável no espaço. Este mapa inclui estrelas que foram catalogadas pela primeira vez vários anos depois de Beth Hill ter lembrado do que ela disse ter visto na nave alienígena. O mapa dela dava, segundo foi dito, informações que não estavam disponíveis na Terra na época. Há uma semelhança entre os dois mapas, mas isso se deve principalmente porque as linhas correspondentes às rotas de navegação foram copiadas do mapa dos rios para o verdadeiro mapa estelar. Se substituirmos um outro conjunto de linhas pelas linhas Hill, descobrimos que o olho, de repente, é levado a não ver qualquer concordância entre os dois mapas. Mas, para fazer um teste objetivo, vamos retirar todas as linhas. E aí sobra muito pouca semelhança. Mas estas estrelas, em particular, foram selecionadas de um grande catálogo de posições estelares. Nosso ponto favorável no espaço também foi selecionado para obter o melhor encaixe possível com o mapa Hill. Se nós escolhermos entre um grande número de estrelas vistas de qualquer ponto favorável no espaço que quisermos, vamos sempre achar alguma coisa que lembra o padrão procurado. Eu estou surpreso por ninguém ter achado um encaixe melhor para o mapa Hill. O próprio psiquiatra dos rios descreveu a história deles como um tipo de sonho. Não há evidências que o corroborem. O argumento do mapa estelar é inútil. E mesmo assim, este é um dos casos mais atestados de contatos imediatos com OVNIs. Pelo que sabemos, podemos ser visitados por civilizações extraterrestres a cada segunda terça-feira do mês. Mas não há apoio para esta ideia fascinante. As alegações extraordinárias não são apoiadas por evidências extraordinárias. Há fotos curiosas à luz do dia de OVNIs. Algumas parecem suspeitas, como chapéus ou calotas jogados no ar. Fotos podem ser adulteradas. Mais comuns são luzes não identificadas à noite. Frequentemente são aeronaves. Mas se não conseguimos identificar uma luz, isso não faz dela uma espaçonave. Aqui está um filme do que poderíamos pensar ser um OVNI. Na verdade, é um pedaço de um asteroide incendiando-se ao entrar na atmosfera da Terra. Alguns relatórios de objetos voadores não identificados acabam sendo uma outra coisa, como a imagem retratada de um planeta brilhante ou a reentrada de um satélite artificial. Algumas são aberrações psicológicas, outras são mistificações. Nunca há uma evidência física convincente. Uma fotografia detalhada em close de uma espaçonave estranha ou um pequeno dispositivo de fabricação extraterrestre. Ou um livro escrito em hieroglifos alienígenas. Nunca. Há relatos dessas coisas, mas jamais as próprias coisas. A busca por civilizações alienígenas tem uma importância, apesar da notável falta de evidências de OVNIs. A maioria dos astrônomos, por exemplo, considera a vida extraterrestre um assunto digno de uma procura vigorosa, se cautelosa. Eu mesmo acho irresistível a ideia de descobrir uma prova, talvez uma simples inscrição, que fornecesse a chave para entender uma civilização alienígena e exótica. Este é um apelo que nós, humanos, já sentimos antes. Em 1801, um médico famoso era o governador da província francesa de Isère. O seu nome era Joseph Fourier.
Em uma inspeção de rotina nas escolas de sua província, Fourier descobriu um garoto excepcional de 11 anos de idade, Jean-François Champollion. Com seu intelecto precoce e seu notável talento para línguas, o garoto já havia ganho a atenção admirada dos professores locais. Fourier também ficou muito impressionado. O que Champollion viu pela primeira vez na casa de Fourier determinou o curso de sua vida e revelou os segredos de uma civilização alienígena. Fourier tinha participado recentemente, como um dos muitos cientistas, da expedição de Napoleão ao Oriente Médio. Ele tinha sido encarregado de catalogar os monumentos astronômicos do Egito. O garoto ficou extasiado com a coleção de artefatos do Antigo Egito de Fourier. Os misteriosos fragmentos de um mundo perdido. A França, nessa época, foi inundada com esses artefatos pilhados por Napoleão e que agora despertavam um grande interesse entre professores e o público em geral. A atenção do garoto foi atraída por uma espécime de hieroglifos egípcios. O que querem dizer? Perguntou ele. Ninguém sabe, foi a resposta de Fourier. Ali, naquela hora, Champollion resolveu que iria entender aquela língua que ninguém conseguia ler. Que iria decodificar as mensagens de um outro mundo e uma outra época. Ele tornou-se um linguista soberbo e mergulhou nos hieroglifos. Fourier editou a descrição ilustrada da expedição de Napoleão. O jovem Champollion estudou-a avidamente. Para o povo da Europa, estas imagens exóticas revelaram uma civilização totalmente alienígena. Um mundo de monumentos muito elevados e nomes mágicos. Dendera, Karnak, Luxor. Cada ilustração era uma charada proposta pelo passado para o presente. E entre elas estavam fotos de uma coisa chamada Pedra de Roseta e retratos do povo que vivia entre as ruínas dos faraós. O Egito tornou-se a terra dos sonhos de Champollion. Mas foi apenas em 1828, 27 anos depois de sua visita decisiva a Fourier, que Champollion botou os pés no Egito pela primeira vez. Com seus companheiros, Champollion fretou barcos no Cairo e navegou lentamente rio acima, seguindo o curso do Nilo. Foi uma viagem de muitas semanas que Champollion registrou com detalhes extraordinários. Foi uma expedição através do tempo. Uma viagem através dos séculos, para um outro mundo. Champollion, quando adulto, já havia conseguido uma decifração brilhante dos hieroglifos. Uma palavra, incidentalmente, que quer dizer entalhes sagrados. Agora, Champollion estava fazendo uma peregrinação à cena dos antigos mistérios que ele tinha sido o primeiro a entender.
Champollion escreveu: entardecer do 16º dia. Finalmente chegamos a Dendera. Estávamos a apenas 1 hora de distância dos templos. Conseguiríamos resistir à tentação? Eu pergunto ao mais frio de vocês, éticos. Jantar e sair imediatamente eram as ordens do momento. Sozinhos e sem guias, nós cruzamos os campos. Presumindo que os templos estavam em linha reta do nosso barco, nós andamos assim por 1h30 sem achar nada. Finalmente, descobrimos um homem que nos pôs na rota certa e terminou andando conosco de boa vontade. O templo apareceu para nós finalmente. Eu não vou tentar descrever a impressão que as varandas e, acima de tudo, o pórtico causou em nós. Nós ficamos 2 horas lá, em êxtase, passando pelos salões imensos e tentando ler as inscrições exteriores à luz da lua. Não foi com pequeno êxtase que Champollion entrou nos locais sagrados do templo e examinou as palavras que tinham esperado pacientemente 500 mil de noites por um leitor. Para seu irmão, Champollion escreveu dizendo de sua alegria em confirmar que ele conseguia entender a escrita naquelas paredes. Agora estou orgulhoso, disse ele, que tendo seguido o curso do Nilo até a segunda catarata, eu tenha o direito de anunciar que não há nada a modificar em nossa carta no alfabeto de hieroglifos. O nosso alfabeto é bom. Ele é aplicável com o mesmo sucesso, antes de tudo, em monumentos egípcios da época dos romanos. E também, o que é mais interessante, as inscrições em todos os templos, palácios e tumbas da época faraônica. Champollion estava estupefato com a grandeza que o cercava. Isto é a união, disse ele, de graça e majestade no mais alto grau. Nós, na Europa, somos apenas anões. Nação alguma, antiga ou moderna, concebeu a arte da arquitetura em estilo tão sublime, grande e imponente quanto os antigos egípcios. Eles mandaram que tudo fosse feito para pessoas que têm 30 metros de altura. Este é o grande templo de Karnak, no Alto Egito, construído continuamente em um período de mais de 2000 anos até o tempo de Ptolomeu. Foi aqui que Champollion escreveu que toda a magnificência faraônica apareceu para mim. O que ele tinha visto, disse ele, parecia para mim miserável comparado com as concepções colossais à minha volta. Nestas paredes e colunas em Karnak, em Dendera e em todos os lugares no Egito, Champollion descobriu que ele conseguia ler as inscrições, que sua decifração de alguns anos antes estava correta. Mas como ele decifrou isso? Muitos haviam tentado e falhado ao ler os hieroglifos. Um grupo de estudiosos achou que eles eram um tipo de código pictórico cheio de metáforas obscuras, a maioria sobre globos oculares, animais
Pássaros, principalmente pássaros, muitos pássaros. Havia aqueles que deduziram pelos hieroglifos que os egípcios eram colonos da China. Havia aqueles que deduziram o contrário. Houve um homem que, com uma única olhada na Pedra de Roseta, deduziu seu significado. Ele disse que a rapidez de sua decifração o habilitou a evitar os erros sistemáticos que surgem invariavelmente da reflexão prolongada. Você tem melhores resultados, ele dizia, se não pensar muito naquilo. Como na busca por inteligência extraterrestre, hoje, a especulação desenfreada por amadores serviu para assustar muitos profissionais no campo. Champollion não ficou assustado. Ele também não foi distraído pela ideia dos hieroglifos como metáforas pictóricas. Em vez disso, usando as percepções de um médico inglês brilhante chamado Thomas Young, ocorreu-lhe uma coisa assim. Esta é uma réplica exata da Pedra de Roseta. A original tinha sido encontrada no ano de 1799 por um soldado francês que trabalhava nas fortificações da cidade de Rashid, no delta do Nilo, que os europeus, em sua persistência em não aprender árabe, chamavam de Roseta. Ela fazia parte de um templo que tinha sido derrubado. Se a olharmos, vemos que ela representa claramente o mesmo texto em 3 línguas diferentes. Na parte de cima, antigos hieroglifos egípcios. No meio, um tipo de hieroglifo cursivo e recente chamado demótico. E embaixo, a chave da iniciativa, grego. Champollion conhecia, claro, o grego antigo. Ele era um linguista soberbo. E descobriu que essa pedra tinha sido gravada para comemorar a coroação do rei Ptolomeu V, Epifânio, na primavera do ano 196 a.C. Como era de esperar-se, o texto em grego inclui muitas referências ao rei Ptolomeu. Aqui, por exemplo, pode-se ver isso. Ptelemaios. Bom, aproximadamente nas mesmas posições, mas no texto hieroglífico, estão estes ovais, ou cartuchos, como são chamados. E se este cartucho quer mesmo dizer Ptolomeu, então é improvável que os hieroglifos individuais sejam pictogramas ou metáforas. Muito mais provavelmente são letras ou pelo menos sílabas. Além disso, Champollion teve a presença de espírito de contar o número de palavras em grego e o número de hieroglifos individuais em que estão textos presumivelmente equivalentes. Ele descobriu que o número de hieroglifos individuais é muito maior do que o número de palavras gregas, de novo implicando que os hieroglifos são principalmente letras e sílabas. Mas que hieroglifos correspondem a que letras? Felizmente, Champollion tinha disponível uma espécie de segunda Pedra de Roseta, um obelisco que tinha sido gravado no templo de Philae e que tinha inscrições em cartuchos representando o hieroglifo equivalente a outro nome grego, Cleópatra. Então temos aqui o cartucho Cleópatra e aqui o cartucho Ptolomeu. Aqui nós o viramos, mudando a esquerda para a direita e a direita para a esquerda, e afastamos os hieroglifos para podermos ver todos eles. Bom, imediatamente notamos que há algumas similaridades. Este primeiro hieroglifo de Ptolomeu é um tipo de quadrado. O quinto hieroglifo de Cleópatra é um quadrado. Mas Cleopatra, os dois parecem representar um P. Então, tanto Ptolomeu quanto Cleópatra nos dão a mesma interpretação. O quadrado é um P. Igualmente, o quarto hieroglifo de Ptolomeu é um leão. Ptol, P-T-O-L. Igualmente, o segundo hieroglifo de Cleópatra é um L. Então, de novo, é consistente. O padrão é emergente. Igualmente, esta corda, ou laço do carrasco, Ptol-Om, é um O. Cleópatra
é um O. E deste modo, Champollion foi capaz de designar letras para cada um dos hieroglifos que vemos aqui. Ptolmis e, igualmente, Cleópatra. A águia é um A. Reparem que há dois símbolos diferentes para o T, mas em nossa língua há o mesmo tipo de coisa, X e CH. Champollion descobriu que os hieroglifos eram basicamente um simples código de substituição. Bom, há outra coisa aqui. Todo o resto disso no cartucho. O que é isso? Bom, mais tarde ele foi capaz de descobrir que este símbolo, chamado Anr, quer dizer vida. Aqui é um PT, isto é um Ar, faz Ptar, o nome de um deus. E lido todo o cartucho, Ptolomeu sempre vivo, amado do deus Ptar. Igualmente, o fim do Cleópatra é uma forma curta significando filha de Ísis. Então, acontece que todos os oponentes de Champollion não estavam totalmente errados. Alguns dos hieroglifos, por exemplo, o símbolo Anr, que quer dizer vida, são ideogramas ou pictogramas, mas a chave da iniciativa, o sucesso de Champollion, apoiou-se em sua percepção de que os hieroglifos eram essencialmente letras e sílabas. Olhando agora, isso parece muito fácil, mas as pessoas levaram centenas de anos para assim imaginar. Champollion andou por esses corredores e casualmente leu as inscrições que tinham desconcertado todo mundo. Respondendo à pergunta que tinha feito quando criança a Fourier, o que querem dizer? Que alegria deve ter sido para ele abrir este canal de comunicações de mão única com outra civilização para permitir que uma cultura que tinha ficado muda por milênios falasse de sua história, mágica, medicina, religião, política, filosofia. Hoje nós também estamos procurando mensagens de uma civilização antiga e exótica. Uma civilização escondida de nós, não no tempo, mas no espaço. Hoje estamos procurando uma mensagem das estrelas. Não a encontramos até agora. Não temos ainda um Champollion, mas estamos apenas começando. Talvez os que irão descobrir e decifrar as primeiras comunicações interestelares estejam vivos neste momento em algum lugar do planeta Terra. Seres extraterrestres terão uma biologia diferente, uma cultura diferente, uma língua diferente. Como será possível entendermos suas mensagens? Haverá, em algum sentido, uma pedra de Roseta cósmica? Eu acredito que haja. Todas as civilizações técnicas no cosmo, não importa o quão diferentes sejam, devem ter uma língua em comum. Uma língua chamada ciência. As leis da natureza em todo lugar são as mesmas. Cada elemento químico tem uma assinatura específica no espectro. Então, há padrões idênticos na luz da chama de uma vela na Terra e na luz de uma galáxia distante. O espectro mostra não apenas que os mesmos elementos químicos existem através do espaço, mas também que as mesmas leis da mecânica quântica governam os átomos em toda parte. Seres crescendo em qualquer mundo devem lidar com leis idênticas da natureza. Galáxias distantes, bilhões de anos-luz, desenvolvem uma forma espiral. E o mesmo faz a nossa Via Láctea. As mesmas forças gravitacionais estão atuando. E nos planetas também. Há sistemas de tempestades espirais em Júpiter. Os mesmos padrões são comuns na Terra. Os seres inteligentes de cada mundo irão mais cedo ou mais tarde entender as leis da natureza. Um dia, talvez breve, uma mensagem das profundezas do espaço possa chegar em nosso pequeno mundo. Se quisermos entendê-la, primeiro temos que entender a ciência.
Nós não esperamos uma civilização técnica avançada em qualquer outro planeta do nosso sistema solar. Se elas estiverem apenas um pouco atrás de nós, 10 mil anos, digamos, não terão tecnologia avançada alguma. E se estiverem apenas um pouco à nossa frente, nós que já estamos explorando o sistema solar, então elas já devem estar aqui. Para comunicar-se com outras civilizações, a nossa tecnologia deve alcançar não apenas distâncias interplanetárias, mas também distâncias interestelares. Idealmente, o método deve ser barato para que uma grande quantidade de informação possa ser enviada e recebida a custo muito baixo. Deve ser rápido para que um diálogo interestelar seja eventualmente possível. Deve ser óbvio para que qualquer civilização técnica, não importa qual seja o seu caminho evolutivo, descubra-o logo. Surpreendentemente, esse método existe. Chama-se radioastronomia. Este é o maior radar radiotelescópio do planeta Terra, o Observatório de Arecibo. Ele está localizado em um vale remoto na ilha de Porto Rico. Ele envia e recebe sinais de rádio. Mas é tão grande e poderoso que pode comunicar-se com um radiotelescópio idêntico distante 15 mil anos-luz, a meio caminho do centro da galáxia Via Láctea. O Observatório de Arecibo tem sido usado, embora moderadamente, para procurar sinais de civilizações no espaço. E pelo menos uma vez, para transmitir uma mensagem para um agrupamento estelar distante chamado M13. Mas há alguém lá para quem falar? Com 400 bilhões de estrelas apenas na galáxia Via Láctea, a nossa será a única com um planeta habitado? Quanto mais, provavelmente, a galáxia estará pulsando e zumbindo de sociedades avançadas. Talvez, próximo a um desses pontos de luz em nosso céu noturno, alguém muito diferente de nós esteja olhando ociosamente para a estrela que nós chamamos de Sol e nutrindo, só por um instante, uma especulação corajosa. Existe um número enorme de estrelas. Apenas algumas delas terão planetas adequados à vida. Em apenas alguns desses mundos vai surgir inteligência. E talvez algumas dessas civilizações vão evitar a armadilha montada em conjunto por sua tecnologia e por suas paixões. Se há muitas civilizações, uma delas deve estar bem próxima. Se há poucas civilizações, então até a mais próxima pode estar muito distante. Esta é uma das grandes perguntas. Quantas civilizações avançadas capazes de ter radioastronomia existem na galáxia Via Láctea? Vamos dizer que o número de tais civilizações seja a letra maiúscula N. É um número, ele depende de muitas coisas. Depende do número total de estrelas na Via Láctea, que chamaremos de N base estrela. Ele depende da fração de estrelas que tem planetas, vamos chamar isso de F base P. Ele depende do número médio de planetas em um dado sistema solar que é ecologicamente adequado à vida, vamos chamá-lo de N base E. Ele depende da fração de planetas adequados nos quais a vida realmente surge, chamemos isso de F base L. Ele depende da fração de planetas habitados nos quais emerge a inteligência, vamos chamar isso de F base I. E depende da fração dos planetas nos quais os seres inteligentes desenvolvem uma civilização técnica comunicativa. Chamamos de F base C. Por fim, ele depende
da fração da vida de um planeta que é agraciada por uma civilização técnica. Chamemos de F base L. Se multiplicarmos todos estes números, teremos estimado o N maiúsculo, o número de civilizações. Esta equação, devida principalmente a Frank Drake ou Cornell, é apenas uma sentença. O verbo é igual. Então, vamos tentar efetuar o programa desta equação. Contando cuidadosamente o número de estrelas nas pequenas, porém representativas regiões do céu, descobrimos que o número total de estrelas na Via Láctea é de cerca de 400 bilhões. São muitas estrelas. Que tal planetas? Bom, em estudos de estrelas duplas e investigações dos movimentos de estrelas próximas e em muitos estudos teóricos, nós conseguimos uma forte dica de que muitas, talvez até a maioria das estrelas, estejam acompanhadas por planetas. Então, vamos admitir que F base P, a fração de estrelas que tem planetas, seja 1/4. Então, o número total de sistemas planetários na galáxia é de 400 bilhões vezes 1/4, ou 100 bilhões. Vamos anotar os nossos subtotais em vermelho. Bom, se cada sistema tiver, digamos, 10 planetas, como o nosso, teremos 100 bilhões vezes 10, ou 1 trilhão de mundos em nossa galáxia. Uma vasta arena para o drama cósmico. Em nosso sistema solar, há vários corpos que podem ser adequados à vida. Vida de algum tipo. A Terra, é claro, mas há possibilidades em Marte, em Titã, talvez em Júpiter. Se outros sistemas são similares, pode haver muitos mundos adequados por sistema, mas, para sermos conservadores, vamos escolher N base E igual a 2. 2 mundos adequados à vida por sistema. Então, o número de planetas na galáxia que são adequados à vida seria de 100 bilhões vezes 2, ou 200 bilhões. Bom, e a vida? Sob condições cósmicas muito gerais, as moléculas da vida são feitas prontamente, elas remontam-se espontaneamente. É concebível que pode haver algum impedimento, como alguma dificuldade na origem do código genético, digamos, embora eu ache isso muito improvável, dados os bilhões de anos para a evolução. Na Terra, a vida surgiu muito rápido depois que o planeta foi formado. Então, vamos dizer que F base L, a fração de mundos adequados nos quais a vida surgiu, seja metade. Neste caso, o número total de planetas na Via Láctea nos quais a vida surgiu é de 100 bilhões vezes 2 vezes a metade, ou, de novo, 100 bilhões. 100 bilhões de mundos habitados. Agora, a estimativa é difícil. Muitos eventos individualmente improváveis tiveram que ocorrer para a nossa espécie e a nossa tecnologia surgirem. Por outro lado, pode haver estradas diferentes para a alta tecnologia. Alguns cientistas acham que o caminho dos trilobitas até os radiotelescópios, ou equivalente, é como um tiro em todos os sistemas planetários. Outros cientistas discordam. Vamos pegar uma média e botar F base I como 10 e F base C também como 10, significando que só 1%, 10 vezes 10, dos planetas habitados eventualmente produzam uma civilização técnica. Se nós multiplicarmos todos estes fatores, encontraremos 100 bilhões vezes 1/10 vezes 1/10, ou 1 bilhão de planetas nos quais surgiram civilizações pelo menos uma vez. Agora, que percentagem do tempo de vida de um planeta é marcada por uma civilização técnica? A Terra abrigou uma civilização capaz de usar a radioastronomia apenas por algumas décadas, as últimas décadas, em um tempo de vida de alguns bilhões de anos. Não está fora de questão nós nos destruirmos amanhã. Se este é um caso típico, então F base L maiúsculo seria algumas décadas divididas por alguns bilhões de anos, ou 1 sobre 100 milionésimos. Um número muito pequeno. E então, o N maiúsculo seria 1 bilhão vezes 1 sobre 100 milionésimos, ou N seria talvez apenas 10. 10 civilizações, um minúsculo rudimento, poucas desprezíveis civilizações tecnológicas na galáxia.
Mas as civilizações então podem levar bilhões de anos de evolução tortuosa para surgirem e então matarem-se em um instante de imperdoável negligência. Se este é um caso típico, talvez haja alguns poucos, talvez não haja ninguém mais para conversarmos. Mas considerem a alternativa. Que ocasionalmente as civilizações aprendem a viver com alta tecnologia e a sobreviver a escalas de tempo evolutivas, geológicas ou estelares. Se apenas 1% das civilizações pode sobreviver à adolescência tecnológica, então F base L maiúsculo não seria 1 sobre 100 milionésimos, mas apenas 1/100º. E então o número de civilizações seria de 1 bilhão vezes 1/100º. O número de civilizações na galáxia seria então medido em milhões. Milhões de civilizações técnicas. Então, se as civilizações nem sempre se destroem logo após descobrirem a radioastronomia, o céu pode estar zumbindo suavemente com mensagens das estrelas, com sinais de civilizações enormemente mais velhas e inteligentes do que a nossa. Se há milhões de civilizações técnicas na Via Láctea, cada uma capaz de usar a radioastronomia, a que distância está a mais próxima? Se elas estão distribuídas mais ou menos aleatoriamente pelo espaço, então a mais próxima estará a uns 200 anos-luz. Mas dentro de 200 anos-luz, há centenas de milhares de estrelas. Achar uma agulha neste palheiro requer uma busca dedicada e sistemática. Há muitas fontes cósmicas de rádio que nada têm a ver com vida inteligente. Então, como saber que estamos recebendo uma mensagem? A civilização transmissora poderia facilitar bastante para nós se quisesse. Imaginem que estamos no curso de uma busca sistemática ou no meio de observações mais convencionais. E suponham que um dia achemos um sinal forte, surgindo lentamente. Não só um chiado ao fundo, mas uma série metódica de pulsos. Os números 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13... Um sinal feito de números primos. Números divisíveis apenas por 1 e por eles mesmos. Não há processo astrofísico natural que gere números primos. Nós teríamos que concluir que alguém que gosta de matemática elementar está dando um oi. Isso não seria mais do que um sinal para atrair a nossa atenção. A mensagem principal seria mais sutil, mais oculta, mais rica. Talvez tenhamos que trabalhar duro para encontrá-la. Mas só o sinal já seria profundamente significativo. Ele significaria que alguém aprendeu a sobreviver à adolescência tecnológica, que a autodestruição não é inevitável, que nós também podemos ter um futuro. Tal conhecimento, me parece, pode valer um preço alto. Muito provavelmente, algum novo Champollion iria sair para decodificar a mensagem principal usando a nossa pedra de Roseta interestelar, a língua comum da ciência e matemática. Pensem nas glórias de uma civilização exótica muito mais avançada do que nós, captada pelos grandes radiotelescópios da Terra. Talvez ela enviasse uma compilação do conhecimento de 1 milhão de mundos habitados, a Enciclopédia Galáctica. O recebimento de uma mensagem interestelar seria um dos grandes eventos na história humana e o início do desprovincialismo do nosso planeta.
uma busca séria e sistemática por rádio por civilizações extraterrestres pode vir em breve. Passos preliminares estão sendo tomados tanto nos Estados Unidos quanto na União Soviética. Isso é comparativamente barato. Uma busca que levasse décadas custaria menos do que os estouros de orçamento de um único modesto sistema de armas em um único ano. A nossa tecnologia agora está totalmente adequada a este grande desafio. Mas programa sistemático de busca algum jamais foi aprovado por qualquer nação da Terra. Quando decidiremos procurar quantas outras civilizações pode haver no vasto oceano cósmico? Mas se há apenas poucas civilizações galácticas avançadas, ou se há milhões, uma delas não deveria ter viajado à Terra? Se por um lado nós raciocinamos que se mesmo uma pequena fração de civilizações técnicas aprendeu a viver com elas mesmas e com seu potencial para autodestruição, então agora deve haver números enormes delas na galáxia. Por outro lado, apesar dos relatos de OVNIs e antigos astronautas, não há evidências confiáveis de que a Terra tem sido visitada agora ou um dia. Mas isto não é uma contradição? Se a civilização mais próxima está, digamos, a 200 anos-luz, eles levariam apenas 200 anos para chegar aqui à velocidade da luz. Mesmo se estivessem viajando 1000 vezes mais lentos do que isso, seres de uma civilização próxima poderiam ter vindo aqui durante a ocupação da Terra por seres humanos. Então, por que eles não estão aqui? Há muitas respostas possíveis, e uma é que talvez sejamos os primeiros. Alguma civilização técnica tem que ser a primeira a surgir na história da galáxia. Ou talvez todas as civilizações técnicas tenham se destruído prontamente. Mas isso me parece muito improvável. Ou talvez haja algum problema com o voo interestelar que somos burros demais para perceber. Ou talvez já estejam aqui. Porém, escondidos por causa de alguma ética de não interferência com civilizações emergentes. Poderíamos imaginá-los curiosos e imparciais, observando-nos para determinar se, este ano, de novo, conseguiremos evitar a autodestruição. Mas há uma outra explicação que é consistente com tudo mais que sabemos, que este é um cosmo grande. Se há muitos anos uma civilização interestelar que voasse pelo espaço emergisse 200 anos-luz distante, por que ela viria aqui? Ela não teria razão para pensar que haveria algo especial na Terra. Não há sinais de tecnologia humana, nem mesmo as nossas transmissões de rádio, que tiveram tempo para percorrer 200 anos-luz. Do ponto de vista dela, todos os sistemas planetários próximos podem parecer igualmente atraentes para a exploração. Como uma civilização interestelar sairia para explorar seus sistemas estelares vizinhos? Ela poderia estabelecer postos de estágio em planetas de estrelas próximas, mas isto levaria tempo. Tempo para achar e modificar planetas favoráveis, tempo para construir novas espaçonaves. Finalmente, gerações subsequentes de exploradores partiriam percorrendo seu caminho entre os mundos, criando um sistema nervoso interestelar, unindo as estrelas. Talvez eles viessem de uma outra civilização em expansão e encontrassem seres previamente conhecidos apenas por suas transmissões de rádio. Guerras nas estrelas são improváveis. Uma civilização quase certamente estaria bem mais avançada do que a outra. Não haveria disputa. Talvez elas cooperassem, explorando juntas uma pequena província da galáxia Via Láctea. Mas mesmo civilizações próximas poderiam gastar milhões de anos perambulando entre as estrelas sem sequer encontrar o nosso obscuro sistema solar. Em uma galáxia de 400 bilhões de sóis, talvez ninguém nos descubra, por enquanto. Mas civilizações interestelares avançadas saberiam muita coisa sobre muitos mundos, alguns habitados, outros desertos. Talvez elas compartilhem suas descobertas montando uma vasta coleção do conhecimento de incontáveis mundos.
elas podem compilar uma enciclopédia galáctica. Suponham que pudéssemos pesquisar nessa enciclopédia. Escolheríamos uma província próxima da galáxia, uma região razoavelmente bem explorada. E então pesquisaríamos lentamente pelos mundos. O jovem Champollion foi inspirado ao ler a descrição do Egito de Fourier. Imaginem o impacto em nós se pudéssemos estudar uma rica compilação de não apenas um mundo, mas de bilhões deles. Possivelmente, não muito longe de nosso sistema solar, poderíamos encontrar um planeta com uma civilização técnica apenas um pouco mais avançada do que a nossa. Vamos procurar por ela na Enciclopédia Galáctica. Modo: resumo de civilização. O que uma civilização muito mais avançada do que a nossa estaria fazendo? Em todo lugar pode haver engenharia em uma escala que diminui as nossas conquistas de maior orgulho. Pode haver culturas que desmontem outros planetas em seu sistema e os remontem perto de seu mundo para fazer um anel ou uma concha com seu planeta dentro. Imaginem a crise de energia de uma civilização planetária realmente avançada. Eles usaram todos os combustíveis e dependem de energia. Mas seu crescimento ainda está seriamente limitado pela energia disponível. Uma quantidade enorme de energia é gerada pela estrela local, mas a maior parte da luz da estrela não cai em seu planeta. Então, talvez eles construam uma concha para cercar sua estrela e colher cada fóton de luz do Sol. Tais seres, tais civilizações teriam pouca semelhança com qualquer coisa que conhecemos. Civilização extraplanetária. Talvez um dia haja um verbete na Enciclopédia Galáctica sobre o nosso planeta. Ou talvez exista agora mesmo, em algum lugar, um dossiê planetário acumulado de nossas transmissões de televisão ou de alguma discreta missão de estudo. Eles podem congregar o índice de mundos azuis em nossa província da Via Láctea até chegarem a listar a Terra. O que eles saberiam de nós? O que eles pensariam de nós?
Nós sempre observamos as estrelas e ficamos imaginando se há outros seres que pensam e imaginam. Em um cenário cósmico vasto e antigo, além do entendimento humano comum, nós somos um tanto solitários. No sentido mais profundo, a busca por inteligência extraterrestre é uma busca por quem nós somos. Cosmos, atualização. Desde que Cosmo foi ao ar pela primeira vez, o interesse nos OVNIs tem persistido. Parece-me que há menos observações de objetos estranhos nos céus hoje em dia e mais histórias de encontros pessoais com alegados extraterrestres, como o relato de Betty e Barney Hill, que dramatizamos. Ainda há gente que alega ter sido abduzida por alienígenas, ou mesmo abusada sexualmente, ou mesmo engravidada por eles. Livros aparentemente sérios, campeões de vendas, foram escritos sobre tais alegações. Mas o fato crítico permanece de que tudo o que temos são apenas historietas. Não há fotografias em close, não há artefatos, nada que convença um cético. Há apenas histórias. E histórias não são boas o bastante para um assunto desta importância. Ainda estou esperando por evidências fortes. A busca por rádio, por inteligência extraterrestre, vem aumentando. Em Harvard, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, um radiotelescópio que monitora 8 milhões de canais de rádio separados vem rastreando o céu procurando sinais de rádio. Este programa, chamado META, é financiado totalmente pela Sociedade Planetária baseada em Pasadena, na Califórnia, pago por contribuições de seus membros. Uma busca similar à da Sociedade Planetária para examinar o céu do Sul, incluindo o centro da galáxia Via Láctea, está para ser realizada na Argentina. Estas buscas são, de longe, as mais sofisticadas já tentadas. Um programa muito mais sensível, cobrindo quase que todo o espectro de rádio, está para ser iniciado pela NASA. A busca por inteligência extraterrestre é central para o nosso entendimento do universo e nossa visão de nós mesmos. Vale a pena ser feito. Mas o fato simples é que, enquanto podemos considerar a inteligência extraterrestre altamente provável, não há ainda evidência alguma de que ela exista. A busca continua. Versão brasileira MG Studio.